Eu sou Ricardo Vidal, tenho 1,87 m, moreno, estou usando óculos e uma camisa cinza, meu cabelo é baixo. Hoje nosso entrevistado é o Hélio, que vai gentilmente ceder uma parte da história dele, do seu conhecimento, para o projeto de resgate da memória da cultura e do esporte de Brasília. Hélio, muito obrigado por estar participando com a gente. Hélio, você é uma pessoa que fez atletismo, futebol, handebol, assim, você é um multiatleta. Conta um pouco como é que foi a sua iniciação no esporte e para ter tanta habilidade e tanto sucesso nessa iniciação com vários esportes. Bom, a minha vida esportiva começa no ginásio do Cruzeiro, hoje Seduc, exatamente com o seu pai, né? O nosso querido professor João de Oliveira, em 1965. Ele me convidou para fazer parte, inicialmente, das equipes de esporte coletivo. Eu tinha uma pequena noção e fui, ao longo dos anos, aperfeiçoando com ele. E o pior foi ele ter me convidado para o atletismo. Ali foi uma dificuldade que eu tive muito grande, mas acabei aceitando, porque ele um dia me colocava no revezamento 4 por 100, no outro no arremesso de peso, que era uma coisa impossível para mim, porque eu não tinha corpo para competir com os arremessadores de Brasília. E aí eu fiz salto em altura também, no atletismo. Enfim, depois passei para o esporte coletivo, no handebol, basquete, vôlei e futebol de salão na época, hoje futsal, né? E conquistamos alguns títulos, fomos campeões de basquete, né? No atletismo eu fazia parte da equipe B, no revezamento 4 por 100 nós ficamos em terceiro lugar. Eu consegui sobreviver a esse desafio, né? Que era a tal da passagem do bastão. Perdi algumas noites de sono, mas também com a colaboração dos professores Otto Moravia e professora Sueli, além, é claro, do nosso chefe, que era o professor João de Oliveira, acabou dando tudo certo, mas foi traumático pra caramba, principalmente porque o nosso colégio colocava 2 ônibus para levar a torcida. E eu já ficava, antes da competição, imaginando, pô, eu vou fracassar, vou pegar uma classificação lá pelos últimos lugares, né? E como é que eu vou sobreviver a isso na segunda-feira, quando chegar no colégio? Vai ser uma gozação geral e essa era a minha preocupação, né? Graças a Deus, no arremesso de peso eu fiquei em segundo lugar, competindo com muitos arremessadores de peso de Brasília. Todos eles tinham um porte físico muito avantajado. E eu, um garoto raquítico, só que antes das competições, no arremesso de peso, o professor João teve uns Jogos Universitários em Brasília e ele convidou a gente para treinar com a equipe formada pela Ida dos Santos, José Carlos Jacques e Nelson Prudêncio. Eu fiquei no arremesso de peso com o José Carlos Jacques. Só para fazer um adendo. A Ida dos Santos foi a melhor brasileira no atletismo até Mauro Imagem, melhor colocação, 4º lugar na Olimpíada de Tóquio no salto e altura. A única mulher da delegação. Nelson Prudêncio foi recordista mundial e 2 vezes medalhista olímpico. E José Jacques era campeão brasileiro e, salvo engano, campeão sul-americano do lançamento do disco. Então, foi esse naipe de atletas que o nosso convidado, Hélio, começou a dialogar. Hélio, continua, por favor. E aí o José Carlos Jacques falou, olha, você não tem porte físico para arremessador, né, de peso, né? Mas, como é o professor João de Oliveira que está te colocando na equipe, eu não tenho que questionar. Vamos lá, que eu vou te dar alguns macetes e tal. E eu aprendi muito com ele e coloquei em prática. Um detalhe interessante que me chama a atenção até hoje foi o seguinte, ele falou, olha, você como não tem porte físico para arremessador, de 3 arremessos você faz um só, mas não pode queimar, tá? Porque se você for querer arremessar os 3, dando um total de 9, quando chegar no final lá, se você classificar, você não vai conseguir arremessar. E eu prestei bem atenção nas dicas que ele me deu, acabei ficando em segundo lugar,
perdi um xará, o Hélio, que foi um dos melhores atletas de Brasília, não só no arremesso de peso, como no judô também, um cara de porte físico avançado, né? Quer dizer, então aí foi o início de tudo. Depois disso eu passei a jogar futebol de campo, futebol de salão, em equipes federadas, né? Cheguei a treinar basquete também em alguns clubes, mas acabei ficando no futebol de campo e futebol de salão. E, Hélio, só voltando um pouquinho, como é que era a condição do treinamento que vocês tinham na época do atletismo? Equipamento, local, aquela atmosfera. Você já falou um pouquinho da atmosfera, né? Que na época da competição o colégio ia todo junto para lá, muita gente tinha essa motivação toda. Mas tinha um dia a dia de preparação para a competição. Conta um pouquinho mais sobre essa questão da preparação dos treinamentos para a competição. O professor João de Oliveira, acima de tudo, ele era um agregador. Até hoje, toda a minha geração, toda a geração do ginásio do Cruzeiro dos anos 60, lembra do professor João, porque ele tinha uma didática muito fácil, ele sabia ensinar, né? E aí, só que o colégio não tinha uma quadra de esportes. O professor João fez uma marcação improvisada com a ajuda dos alunos de uma quadra de handebol e futebol de salão. Basquete a gente treinava no local onde hoje funciona a Aruc, na quadra, porque o ginásio não tinha uma quadra de basquete. O vôlei também era improvisado. O atletismo, quando nós fazíamos o salto em altura, era uma caixa com areia. Se você vacilasse ali, na caída, na conclusão do salto, você se machucava. Porque areia dura, né? Se estivesse chovendo, então era pior, né? E a condição precária, mas muito precária mesmo. Mas mesmo assim, com o incentivo do professor João, que às vezes arrumava a pista de atletismo da PE, dos quartéis, né? Para a gente treinar. Mas era muito, muito difícil mesmo. Imagine treinar handebol, por exemplo, que é uma modalidade de muito contato físico, né? Numa quadra de asfalto. Mas nós sobrevivemos a isso e conquistamos vários títulos, né? Com a garra e com a orientação do professor João de Oliveira. Vou aproveitar essa questão do professor João, Hélio. Você colocou algumas vezes que ele te colocava em algumas situações que não eram muito confortáveis. Agora, de onde vinha essa confiança que ele tinha em você para delegar a você, para colocar você em situações que ele tinha certeza que ia dar certo? Olha, ele sabia que eu gostava de esporte, meu negócio era a prática de esporte mesmo, né? E ele sabia também que dificilmente eu ia me negar a participar de alguma modalidade esportiva. Isso já desde o primeiro dia que eu entrei no colégio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chego na aula de educação física, era num espaço improvisado, e a primeira atividade que ele deu foi troca de passes, tá? E eu ali, um garoto muito tímido, fiquei lá atrás achando que ele não ia me chamar para ir lá para frente trocar passes com alguém. Acontece que deu tudo errado. Ele lá me chama. E era uma turma de mais de 40 alunos assim e tal, eu com a vergonha do caramba, começava pelo short que ia lá no joelho, fora da moda, né? Uma camiseta grande e tal. Eu falei, puta, como é que eu vou sair dessa? Tremia. A verdade era essa, né? Aí, como eu já tinha uma certa experiência de troca de passe, meu irmão treinava no Cruzeiro do Sul, basquete, e eu ficava ali ao lado da quadra, observando, e no final do treino eles deixavam a bola comigo para ficar treinando arremesso. E eu já tinha uma noção. Aí quando ele dá, era exatamente uma bola de handball. Ele entrega a bola na minha mão para trocar passe, e eu tinha sabia da posição da bola, né, com relação ao corpo. Enfim, sabia trocar passe. Troquei, e ele vai e me passa para o grupo dos que apresentavam uma certa habilidade. A partir dali, ele me convoca para treinar nas equipes do colégio, e sempre quando precisava para uma modalidade ou outra, ele me chamava. E essa do atletismo, lá do 4x100, foi a pior. Que eu, conversando com os colegas, eu falei, pô, eu não sei porque que o professor João me chamou
para participar do 4 por 100. Eu não vou conseguir fazer a passagem do bastão. Aí os meus colegas falaram, olha, se foi o professor João que te chamou, é melhor você ficar na sua. Fica na sua, porque ele sabe o que está fazendo. Acabou. Nunca mais eu toquei nesse assunto, né? Então era assim, que ele sempre me convidava para participar de alguma atividade esportiva, né? Hélio, você comentou a respeito de um grupo de pessoas, teu irmão, os amigos ali. A amizade é um dos valores olímpicos. Como é que você vê a questão da amizade ao longo desse tempo, falando da década de 60, 70, esse grupo de pessoas que até hoje tem contato? Esporte e amizade, como é que você vê essa relação? Bom, é o seguinte, eu sou de uma geração que a gente era muito, o grupo todo era muito inocente e tal, e voltava as atenções para atividade esportiva. Já naquela época ali, eu tinha um amigo que tinha revistas de basquete e tal, o Pedro Júnior, e emprestava para a gente revista americana. A gente não sabia ler o inglês, mas via as fotos ali e observava a posição de arremesso e tal, né? E trocávamos sempre ideias, né? Sobre isso tudo, né? Sobre a atividade esportiva. Até que nós voltamos a ter encontros a partir de 2019 com as mesmas pessoas lá da década de 60. E a gente se reúne toda quarta-feira, trocando ideias sobre essas passagens, né? Faltava um ou outro para completar o grupo, e hoje todo mundo já voltou a se integrar, né? E era muito importante isso para a gente, né? Foi uma fase de ouro nossa mesmo, né? Só boas lembranças, né? Que coisa boa. Cruzeiro tem a vinculação com a Aruc, Hélio tem uma vinculação com a Aruc. A Aruc tem uma história no esporte muito grande. Hélio viveu dentro da quadra, com a Aruc viveu e vive fora da quadra. Hélio, conta um pouco como é que é essa relação da Aruc com o esporte, desde lá do início, não só com o atletismo, mas basquete, futebol muito forte, e futsal, futebol de salão na época, futsal, handball, agora recentemente as meninas do Master foram campeãs mundiais. Conta um pouquinho dessa história, desse nascedor do esporte Aruc. Bom, é o seguinte, em 1974, a Aruc atravessou uma fase negra mesmo, chegando a ser desclassificada do desfile de carnaval por falta de componentes. E aí, logo após o carnaval, tem a eleição, assume o Sabino. E o Sabino vinha com uma proposta de renovação, o que ele chamava de convocar o grupo jovem do Cruzeiro. Só que os meus amigos de colégio tinham um intermediário, que era o Olcimar, que era da escola de samba e era do ginásio também. E pediu que nós fizéssemos parte desse processo de renovação na Aruc. Só que o nosso grupo não mostrou muito interesse, porque nós éramos atletas, né? Ninguém bebia, enfim, não éramos ligados ao samba. Acontece que, por conta de uma tragédia com o nosso líder nato lá do Cruzeiro, Roberto Lima Machado, ele sofre um acidente, vai dar um mergulho, bate a cabeça no banco de areia e fica tetraplégico, né? Nisso, um grupo também do ginásio, que não era o do esporte, convence o Roberto a escrever o enredo do Carnaval de 1975. E nisso, como o Roberto entrou, o meu grupo de atletas não tinha como negar a participação na diretoria que estava se formando. E eu fui indicado para criar o departamento de esportes da Aruc. Bom, começamos promovendo alguns torneios e tal. Chegamos a promover um torneio de futsal com a participação de mais de 100 equipes de todo o Distrito Federal e em torno. Desse torneio saíram equipes para participar de competições federadas, várias equipes, né? Foi uma fase muito boa. E começamos também a promover os Jogos Comunitários do Cruzeiro, que o Sabino tinha um sonho de fazer uma Olimpíada,
Mas uma Olimpíada é um evento que não dá para você regionalizar, fazer num bairro como o Cruzeiro, né? Então nós criamos os Jogos Comunitários do Cruzeiro. Chegamos a ter, na primeira edição, em 1985, 1.200 atletas inscritos, entre colégios, equipes da comunidade, algumas convidadas, e o esporte foi crescendo, até que nós federamos a equipe da Aruc no futsal. Eu jogava futsal por outros clubes, joguei no Grêmio, no Bancrévia, na Unidade de Vizinhança, enfim. Criamos, então, a equipe de futsal da Aruc. No começo foi muito difícil, porque o futsal de Brasília era muito competitivo, tinha participação dos grandes clubes, né? Mas nós conseguimos também sobreviver a isso, formamos uma boa equipe em 79, em 80 nós chegamos nas finais e em 81 o time foi campeão, com uma das melhores equipes do futsal de Brasília, né? Participamos da Taça Brasil em Fortaleza, Ceará, ficamos em 4º lugar, perdemos no cruzamento para o Sumov, que era a melhor equipe do país, né? Por diferença de 1 gol. E aí passamos então a desenvolver várias modalidades esportivas, sempre conquistando um título. No futebol, formamos boas equipes, né? Fomos campeões do Interclubes em 90. No futsal, conseguimos conquistar o primeiro título brasileiro de futsal feminino em São Paulo, na cidade de Mairinque. No handebol, fomos campeões juvenil em Caxias do Sul em 88. Em 89, fomos campeões júnior em Santo André, São Paulo. E em 90, bicampeões em Simão Dias, em Sergipe. E aí ganhamos a Copa Mercosul também, isso aí já mais na frente, em 2005. E para culminar isso tudo, né, com a conquista do título ano passado, na Croácia, campeão mundial de handebol. Foi uma conquista muito difícil, com fortes equipes do mundo inteiro, que as nossas atletas superaram todas as adversidades e tivemos uma colaboração com as passagens e o restante das despesas foi por conta dela. A Aruc também pagou a inscrição, né, e ajudou de alguma forma. E isso fez com que o handebol de Brasília, isso ajudou a que o handebol de Brasília renascesse, que tem uma tradição muito forte e agora está retornando com boas competições. A expectativa é muito boa para esse ano, né? Que ótimo, Hélio. Você teve a oportunidade de viver emoções enquanto atleta e viver emoções enquanto dirigente, enquanto gestor. Como é que é administrar as emoções quando você está jogando e quando você está do lado de fora vendo o seu time jogar? Pois dentro de quadra, eu não cheguei a ter assim, uma carreira, vamos dizer, vitoriosa, porque não era a minha praia o futsal. Eu joguei convidado por amigos, principalmente pelo Luciano Gomes, né? Que todo time que ele ia, ele me convidava. E eu jogava futebol de campo também por influência dos meus irmãos. O meu irmão Melão foi o melhor zagueiro central da história do futebol de Brasília. Ele marcou Pelé, isso em 68, 65, né? Numa partida no estádio Pelezão. O time da seleção de Brasília perdeu de 5-1, mas ele teve uma atuação muito boa, né? E eu acompanhava o meu irmão ali nos jogos, e o Melinho, o do meio, né? Eu sou o mais novo, o Melinho também jogou, foi campeão de Brasília pelo Cruzeiro e pelo Rabelo, juvenil. Depois ele passou a trabalhar na Gráfica do Senado e parou de jogar. Então eu comecei a acompanhar. Eu tinha uma missão dada pelos meus irmãos, que era o seguinte: ficava ali ao lado da cabine de transmissão da Rádio Nacional para prestar atenção no comentário dos locutores, para quando acabasse o jogo, que eu chegasse em casa,
contasse para ele quais foram os comentários da equipe de transmissão. É claro que eu sempre falava que eles elogiaram e tal, um pouco verdade e um pouco aumentava, que era para eu garantir a minha vaga no próximo jogo, né? Quer dizer, então, e eu passei a conviver tempos depois com a maioria desses locutores, que era ali o Vanderlei Matos, Ricardo, o seu Ricardo, enfim, vários deles, né? E que lembravam, vira e mexe, estavam lembrando, né, que eu vivia ali abaixadinho, na frente das cabines, né, prestando a maior atenção. E meus irmãos eram meus ídolos, né? E por conta deles eu conheci uma geração de ouro do futebol de campo de Brasília, né? Conheci o Beto Pretti, que foi, para mim, também um dos maiores jogadores da história do futebol de Brasília. Beto Pretti era um gênio, jogou no Cruzeiro e no Rabelo. Depois foi treinador, infelizmente já faleceu, né? Hélio, você Hélio dos Santos. Agora, quando a gente está conversando com as pessoas, né, falando de inteligência, de sabedoria, o pessoal fala, estava conversando com o Hélio dos Santos. O Hélio Daruc. O Hélio Daruc. Então, existe uma vinculação muito forte do Hélio dos Santos com o Hélio Daruc. E Daruc tem uma história muito bacana, não só no esporte, mas na cultura, enquanto uma associação que congrega um bairro muito expressivo aqui de Brasília. Como é que é para você ter um sobrenome Daruc? Pois é, rapaz, essa história começa o seguinte. Quando eu entrei para Daruc, tinha uma história de homônimo, né? Que era uma tragédia. Meu nome é Hélio dos Santos. E toda hora eu tinha que estar indo para o Serasa lá e tal, meu nome está no DPC, ia lá e não era eu, era outro Hélio dos Santos. E aí eu aproveitei e coloquei o Daruc para diferenciar. E ficou. As pessoas só chamavam de Hélio Daruc, né? Hélio Daruc. Quando surgiu as redes sociais, eu falei, eu não tenho mais o direito de estar colocando Hélio Daruc, porque, não é o meu nome. Então eu vou colocar o nome da família que eu não tenho, que é Hélio Tremendani. Os meus irmãos têm o Tremendani e eu não tenho. Agora que eu consegui, por decisão judicial, incorporar o Tremendani ao nome, né? Mas era uma dificuldade muito grande que eu tinha com isso, né? Eu passei realmente, eu não tenho mais como desvincular o Hélio Daruc, né? Eu lembro essa questão de homônimo, meu pai chama, né? João de Oliveira. Então, era isso. Vira e mexe, ele tinha que ir explicar que não foi ele quem fez aquela coisa errada, né? Era isso. Hélio, esporte e cultura. Você vive num ambiente muito forte, né? Daruc é um espaço muito forte de esporte e cultura. Tem uma tradição no samba fortíssima e você militando nessas duas áreas. Aonde que o esporte e a cultura dialogam? Aonde que eles se juntam? Aonde eles se complementam? Bom, é o seguinte, com a minha entrada na Daruc, com o tempo, eu achava importante a integração do carnaval com o esporte. Porque Brasília é uma cidade nova, tem pouca tradição no carnaval e tinha uma certa assim, resistência, um certo preconceito de parte das pessoas de participar do carnaval. Era sempre o mesmo grupo. Eu achava que a integração esporte-samba podia aumentar o número de participantes, porque tinha dois objetivos. O primeiro era criar uma torcida da Daruc para acompanhar os jogos, tá? Bom, conseguimos. O segundo era buscar os atletas para que participassem dos desfiles de escola de samba e dos ensaios. Também conseguimos. Tinha a ala do esporte, que era um número muito grande de componentes, né? E aí uma parte vinha de fora. Então, esse casamento deu certo e sobrevive até hoje. Muita gente tem hoje a ala do Sambola, que desfila na Daruc, que é formada por ex-atletas, né, de algumas modalidades. Então, o que acontece? Acabou dando certo. Agora,
No meio disso tudo, tinha uma resistência dos grandes clubes de Brasília de competir com a Aruc, de perder para a Aruc, porque eram clubes sociais com uma grande estrutura e o nosso era de um bairro que era ligado à administração de Brasília, mas que não recebia os benefícios da administração de Brasília, era abandonado. E aí, havia uma resistência. Nós enfrentamos muitos problemas, né, de relacionamento com os clubes, porque quando a gente ia jogar na quadra de um grande clube social, já vem aqueles caras lá para causar confusão. E era a orientação que a gente passava, era isso, era evitar o máximo, porque sabíamos que tinha, por trás disso, um preconceito, né? Muito grande, mas acontecia. Aconteceram algumas confusões que foram contornadas. Enfim, nós conseguimos superar essas adversidades e a nossa história já está contada tanto no carnaval como no esporte, né? E essa junção, isso você observou em algum local fora de Brasília, no Brasil, que vocês desenvolveram uma estratégia muito inteligente, né? Contemplando um lado, contemplando o outro, vendo a questão da prática, vendo a questão da torcida. Isso foi uma inspiração, foi pessoal teu, foi de um grupo, ou você viu isso em algum outro lugar? Não, a Aruc é uma entidade que eu não conheço outra parecida no Brasil. Eu não conheço, tá? Que envolve esporte, carnaval e cultura. Nós temos uma atividade cultural muito intensa até hoje, tá? E quando as pessoas visitam a Aruc, até amigos de escolas de samba do Rio, de clubes também de outros estados, eles quando chegam na Aruc para fazer um show, que visitam a nossa sala de troféus, a primeira reação deles é falar, pô, nem no Rio tem uma sala dessa. Vocês aqui dão um banho nas escolas do Rio. Hoje é que as escolas do Rio estão criando grupos de memória, para preservar a memória, para preservar a história, e criando um espaço que contempla um museu. A Beija-Flor já dá alguns passos para o esporte com atividades do handebol. Fez uma parceria com uma equipe de handebol. E criaram uma espécie de Vila Olímpica. Mas a Aruc é completamente diferente. E é um peso muito grande, assim que eu digo, por falta de estrutura. Enquanto não regularizar a situação do terreno daquela área, e aí há uma promessa do vice-governador Paco Brito de voltar lá agora no começo do ano para assinar a regularização daquela área, o contrato para regularizar a área, né? É isso que nós esperamos para poder transformar a Aruc numa entidade cultural, esportiva e carnavalesca à altura de Brasília, né? Hoje, a área precisa de uma revitalização porque não tem a posse do terreno. Que isso fica bem claro. Entra governo, sai governo, sempre tem uma promessa. Já foram feitos alguns contratos, mas o Ministério Público alegou irregularidade, vício de origem, e a coisa não se confirma. Agora, com a lei dos clubes e dos templos religiosos, a Aruc já teve reuniões com a Nova Cap e acreditamos que agora vai resolver. Aí sim, a Aruc vai ter as instalações à altura de Brasília. A Aruc não se limita, né, ao Cruzeiro. A Aruc é um patrimônio da cidade, um patrimônio de Brasília. E a gente está aqui torcendo para que isso aconteça efetivamente, que a Aruc tenha a condição de voar muito mais alto e que isso transborde, né, não fique limitado à comunidade do Cruzeiro, mas sim à Brasília inteira. Nós estamos caminhando para o final. Queria agradecer muito você ter participado deste projeto, com a sua entrevista, com o seu conhecimento, com a sua alegria, com a sua motivação do projeto do resgate da memória da cultura e do esporte de Brasília. Então, fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço. Eu faço parte do grupo que criou
né, o portal, e é um prazer, uma satisfação, né, estar participando hoje como entrevistado. Muito obrigado.